A discussão apaixonada da vez parece ser o fim da escala 6x1, ou pelo menos é isso que o Twitter quer te fazer acreditar. A gente tem dois lados aí bastante apaixonados nessa discussão, alguns dizendo que a escala 6x1 é completamente desumana e deve ser extinta, e outros dizendo que o Brasil não tem estrutura para esse tipo de coisa, ou que a nossa produção não é grande o suficiente para adotar isso como uma regra universal e banir, exceto para casos muito específicos, o fim da jornada 6x1. Mas vamos por partes, porque essa discussão não apenas é complexa, como ela levanta muitos pontos interessantes para serem discutidos. Primeiramente, a gente tem que saber do que a gente está falando. Esse projeto de emenda constitucional foi feito pela deputada, salvo engano, Erika Hilton. Ela já tem cerca de 90 assinaturas e ela precisa de 171 para essa emenda constitucional entrar para discussão, vamos dizer assim. E no texto da PEC, que tem 7 páginas, ela não fala nada sobre o fim da jornada 6x1 especificamente. A deputada, em sua emenda constitucional, limita a quantidade de horas semanais que deveriam ser trabalhadas em 36 horas. Isso é uma jornada de 4 dias por semana, ou seja, não é apenas o fim da 6x1, é também o fim da 5x2. É uma proposição universal da escala 4x3. São 36 horas semanais, embora a PEC abra uma margem para a compensação de horas extras ou até mesmo a redução, veja lá, redução dessas horas de serviço, caso haja um acordo entre o patrão e o funcionário ou o coletivo de funcionários, conforme especificado em legislação específica. Uma vez aprovada, não vai ser aprovada, essa emenda constitucional entra em vigor em 360 dias após a sua aprovação, que não vai acontecer. Pô, mas é só isso? 7 páginas de PEC para isso? Sim. As outras 6 páginas são dedicadas à justificativa. São estudos e argumentos e ideias que a deputada e seus apoiadores constroem para justificar o que aquela lei indica e os benefícios que ela pode trazer, em quais dados ela está apoiada, etc e tal. Mas qual que é a grande charada desse negócio? E por que eu tenho tanta certeza de que ela não vai ser aprovada? Veja, a escala proposta pela deputada Erika, ela já é realidade na Europa, onde alguns serviços são feitos de segunda a quinta, outros têm a ideia do fim de semana no meio da semana, então o sujeito trabalha segunda, terça, quinta e sexta, tirando folga na quarta, no sábado e também no domingo. E outras variações que você tem aí nos países mais desenvolvidos da Europa. E se você prestou atenção na última frase, você já sabe qual que é a charada aqui. Países desenvolvidos. Países que contam com uma infraestrutura que a gente não tem, com uma moeda de força muito superior à nossa. Países que têm um acesso à tecnologia muito maior. Países onde parte considerável da sua população ainda não está usando fossa séptica ou tem que caminhar alguns quilômetros para ter acesso à água potável. Meu amigo, a Guerra Fria acabou, mas nós ainda somos um país de terceiro mundo, na pior das definições da palavra. O governo está buscando cada vez mais dinheiro. E a economia vai de mal a pior. Você acha que numa situação como essa, na situação onde o nosso motor não está aguentando o próprio peso, você acha que você, que é o carvão desse motor, feito para queimar e morrer para sustentar a máquina estatal, você acha que nesse momento você vai ter uma folga? Delirante, né? Mas talvez você possa falar para mim, que é isso, filmático? Mas eu moro em São Paulo, a capital econômica do Brasil. Nós somos uma completa pujança de produção. Levamos vários estados nas costas, somos responsáveis por não sei quanto do PIB nacional. Mas eu sou carioca, o Rio de Janeiro movimenta muito dinheiro com turismo, com várias empresas, com pipipipopopó. Pois é, meu amigo, mas a Constituição Federal estabelece que todos os estados vão seguir a mesma linha. Então, por mais que a sua realidade seja da produção do dobro, do triplo do brasileiro, pelos méritos econômicos e tecnológicos e infraestruturais do seu estado, você vai ter que seguir a mesma regra do restante do Brasil, mesmo que a sua realidade seja grosseiramente diferente. Isso porque o governo federal delega para si a autonomia para esse e vários outros tipos de regra. Porque o governo federal traça a mesma linha para o cara que vive no Amapá até o cara que vive no Rio Grande do Sul, para o cara que vive no Acre e para o cara que vive em Pernambuco. É apenas uma das muitas falhas no nosso sistema. Culturas muito diferentes, ambientes muito diferentes, forçados a conviver pela mesma regra. O que eu estou dizendo aqui não é que o Estado X é melhor do que o Estado Y. O que eu estou dizendo aqui é que a ideia de você traçar a mesma jornada de trabalho para o sujeito que está morando no interior do Amazonas, uma floresta que varia entre o tropical e o equatorial, quente o ano todo e em certos meses mais quente ainda. E essa mesma regra vale para o cara que está na fronteira do Uruguai, onde ocasionalmente chega até a nevar, simplesmente não tem como dar certo.
Mas o governo não vai abrir mão dessa prerrogativa. E ele também não vai abrir mão de ganhar tanto dinheiro quanto seja possível. A dívida pública cresce a cada dia mais, uma vez que o nosso querido presidente Lula pagou a dívida externa com uma dívida interna que tem juros maiores. A Previdência vem inflando, 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 e sempre que acontece um corte nela, vai acontecer no trabalhador CLT ou no pequeno PJ, nunca em um juiz ou em algum grande funcionário público. E esses mesmos juízes e funcionários públicos não trabalham na escala 6x1. Eles trabalham 3 ou no máximo 4 dias por semana. Punição, para eles, é a aposentadoria. E eles controlam orçamentos bilionários que são investidos em coisas extremamente importantes, como ternos de 2, 3 mil reais, um jantarzinho com lagosta e caviar dia sim, dia não, e manobras políticas para liberar presidentes condenados e membros proeminentes de facção criminosa. Essa festa custa caro. Essa festa custa bem caro. Você lembra do Eduardo Bolsonaro com a família inteira vendo a Copa no Catar? Disse que foi para lá levar pendrives muito importantes sobre a situação no Brasil. O que deu isso aí, hein? Será que o Donald Trump está com esse pendrive? Ele vai fazer uma grande revolução aqui em terras do Tupiniquins, quando ele assumir os Estados Unidos lá? A gente fica no aguardo, né? A gente fica no aguardo sabendo que não vai acontecer porra nenhuma. Então assim, se você quer saber por que a jornada 6x1 não vai ter fim, se você quer saber por que você vai continuar trabalhando igual um condenado por agora 35, amanhã talvez 40, talvez 42, 45 anos, até você morrer, é porque, como eu disse anteriormente, nessa grande máquina, nesse grande motor, você é o carvão. A sua função é trabalhar, queimar e morrer. Faz um favor para mim. Abre um site chamado Impostômetro, rola um pouquinho a página para baixo e vê lá dias trabalhados para pagar impostos. Você vai poder verificar ali que cerca de 147 dias do ano anterior, do ano de 2023, foram trabalhados pelo brasileiro médio única e exclusivamente com a intenção de pagar impostos. Então, meu amigo, esteja você trabalhando ou estagiando ou fazendo qualquer atividade econômica, no ano passado, dos 365 dias que houveram no ano todo, 147 deles você foi um servo ou essencialmente um escravo do governo. Eu sei que é muito fácil culpar o seu patrão. Alguns de vocês que estão me ouvindo agora trabalham em grandes empresas e vocês veem algum velho carequíssimo que não sabe abrir uma puta de uma planilha no Excel e ainda assim ganha 20, 30 mil reais por mês. Mas fato é que cerca de 70 a 80% dos trabalhos no Brasil são gerados por pequenos empresários. Sujeitos que têm aí 6 ou 7 funcionários, que trabalham em alguma oficina de esquina, em algum restaurante de família, e eles contratam ali 2 garçons e 2 entregadores. E esse cara, tal como você, trabalha 147 dos 365 dias no ano para manter a lagosta na mesinha do juiz do Supremo Tribunal Federal, para pagar o terno do deputado que vai usar peruca quando vai fazer o seu discurso na Câmara. É também os mesmos 147 dias que vão pagar artista para ficar pelado na frente de criança. É, meu amigo, é para isso aí que você trabalha, 147 dias do seu ano. E lembre-se, o governo precisa de mais dinheiro. O governo sempre precisa de mais dinheiro. Então, esse número de dias, ele só vai aumentar. Os seus dias de escravidão só tendem a aumentar. Mas, por favor, não me entenda mal. Não me entenda como um anarquista que está dizendo aqui que você poderia ter 150 dias de folga ou 150 dias dedicados a atividades próprias que iriam essencialmente dobrar a sua renda pela mesma quantidade de esforço, caso a gente abrisse mão completamente dos impostos. Isso não é factível. Existem certos serviços, certas estruturas estatais que precisam, infelizmente, serem mantidas. Mas sabe o que é um negócio interessante? É que a gente pega lá, 147 dias. Nós temos 12 meses no ano. Cada mês tem aproximadamente 4 semanas. Ou seja, 12 vezes 4, 48. Você ainda poderia trabalhar 100 dias para o governo, manter 2/3 do governo funcionando perfeitamente com o imposto que você banca para eles. E pronto, tá feito. Terminei agora a escala 6x1. É só você reduzir em 1/3 a grana que você dá para o governo, aliviando a carga tributária em cima do empresário e, naturalmente, também em cima do trabalhador, que tem que contar com o imposto desde o produto que ele consome até o trabalho que ele recebe e o carro que ele anda e as passagens e os serviços que ele compra, tudo isso tem imposto também. Dá uma aliviada nesses impostos, reduz só 1/3. Eu sei que você, cidadão comum, não está ansioso por pagar 50% do preço da gasolina em imposto.
E você, minha querida cidadã, também não morre de alegrias quando entra no seu site da Shein e percebe o presente que a Janja entregou pra gente, né? Isso não apenas te daria uma qualidade de vida melhor, faria um controle da inflação e permitiria facilmente o fim da escala 6x1. Porque, é claro, aqui eu estou colocando mais 48 dias de folga para todo mundo, mas o pessoal da escala 6x1 não é a maioria. Na prática, muito menos do que 1/3 dos impostos poderiam ser cortados. Tudo isso feito através de renegociação de dívidas de banco e corte de privilégios de certos setores do funcionalismo público. Mas isso, meu caro amigo, não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque são os bancos para o qual este governo paga esta dívida multimilionária que financiam as campanhas dos políticos. São os políticos que deveriam ter os seus benefícios cortados que vão votar as leis que deveriam cortar esses benefícios. Então, você nunca vai sair dessa situação. Você vai continuar trabalhando e trabalhando mais e pagando mais e mais imposto para sustentar desde as dívidas que o governo Lula faz até os vários ministérios que ele mantém e vai sustentar também o fundão eleitoral que foi aprovado por Jair Bolsonaro. Entenda, direita e esquerda é o nome das duas pinças que pegam o seu pescocinho e quebram ele para extrair o seu sangue, vital para o funcionamento da máquina e do sistema, que te esmaga e vai esmagar também seus filhos e também seus netos, dia após dia, enquanto durar esse país miserável. Sinceramente, eu até acho impressionante que a gente não esteja trabalhando numa escala de 7/0, todo mundo, para manter a oligarquia no topo. É assim que as coisas são e é assim que as coisas sempre foram. Ao que tudo indica, é assim que as coisas sempre vão ser. O Brasil não tem prospecto de crescimento, nem desse ano, não teve ano passado, provavelmente não vai ter ano que vem também. Não existe esperança para esse país amaldiçoado, ok? Se você quer ter mais certeza disso, se a minha palavra não parece convincente o bastante para você, tem um vídeo, alguns vídeos na verdade, no canal do Brigadeiro, onde ele acompanha os gastos de cada deputado e as maneiras ridículas como eles justificam esses gastos. Lá você tem desde nota fiscal em branco, até carros sendo alugados em empresas que não existem, sempre na mesma cidade, sempre na mesma empresa, coisas muito suspeitas, muito suspeitas. Dá uma olhadinha lá e você vai entender exatamente porque a escala 6x1 não vai acabar. Você vai entender exatamente por que a sua aposentadoria vai ficar cada dia mais e mais distante. Você vai entender por que todo mês sai um pouquinho do seu salário para pagar um tal de FGTS, que rende menos do que a poupança. Você vai entender o que você trabalha 150 dias do seu ano para sustentar. Eu espero que você se lembre dessas informações com carinho quando você vê o nosso vice-presidente sentado do lado de vários países antidemocráticos e até mesmo terroristas. Espero que você se lembre com carinho quando vê o seu deputado preferido viajando para os Estados Unidos ou para o Catar. Espero que você se lembre com carinho quando filmagens críticas para a investigação de atos antidemocráticos subitamente desaparecerem. Lembre-se da sua escala 6x1 quando o salário de deputados e senadores for aumentado mais uma vez. Lembre-se disso quando outro bebê morrer na fila do SUS porque usaram tampa de bolo para ser o respirador dele. Lembre-se, com carinho, do luxo e da vida que leva cada um dos ministros quando um novo imposto inevitavelmente for aprovado. De novo. Esse é só mais um dia nesse país amaldiçoado.